E aí, tropa, sejam bem-vindos ao 7º vídeo dessa série. E com certeza esse é o vídeo mais difícil que eu vou fazer dessa série, porque tudo que eu vou falar aqui são argumentos para eu ter desenvolvido a minha conjectura. Eu acho difícil demais explicar isso daqui, tá certo? No entanto, isso aqui está tudo explicado na teoria do guri, que eu deixo no link da descrição do vídeo, beleza? E talvez esteja um pouco confuso de entender, e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né? Para no final das contas eu explicar a teoria do guri, beleza? E um pouco da ideia das sequências primianas, que é um texto que complementa a teoria do guri, ok? Bom, então nós vimos nos vídeos anteriores que usar aquele argumento de que a construção das sequências primianas com os menores primos possíveis, partindo do 2, usando 2 no primeiro termo, 3 no próximo termo que não tivesse sido preenchido, 5 no próximo termo que não tivesse sido preenchido nem pelo 2 nem pelo 3, 7 no próximo termo que não tivesse sido preenchido nem pelo 2 nem pelo 3 nem pelo 5, não funciona, né? Ela não funciona para 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente viu que essa lógica não vai funcionar. Se eu coloco 2 aqui, e depois vou preenchendo com 3, saltando de 3 em 3 até encontrar um outro cara possível para eu preencher com 3, um cara que não tenha sido preenchido. Depois eu preencho com 5, o próximo espaço vazio, e preencho todos os outros espaços que dizem um múltiplo de 5 do 5, no caso aqui não vai ter nenhum, e aí eu vou construindo dessa forma. Eu chegaria nessa sequência daqui, beleza? A sequência de 13 termos, com 13 como sendo com 13 o maior primo da sequência primiana, beleza? Essa quantidade de termos poderia ser 14, por exemplo, tá? Porque o que interessa é que o 13 seja o maior primo que não supera a quantidade de termos, ok? Então poderia ser 14, 15, 16, né? Não importa. Se valesse para uma sequência de 16 termos, eu colocar no máximo 13, já estaria valendo essa hipótese, tá? Só que a gente viu que é possível construir uma sequência primiana com 13 termos cujo maior primo é 11. Ou cujo maior termo é 11, né? Que era justamente a sequência 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E em vez de eu escolher o 3 para colocar no próximo espaço vazio, eu escolho o 3 para colocar aqui. E vai acabar caindo ali também. O 5 eu coloco aqui e aqui. O 7 aqui e o 11 aqui, ou vice-versa. O 11 ou o 7 podia colocar trocado ali, porque só vai ter um espaço para cada um. Beleza? A gente viu que isso daqui é o primeiro contra-exemplo para aquela lógica que poderia funcionar, que poderia servir como condição suficiente para que a sequência, para que a conjectura de Legendre fosse demonstrada. Beleza? Bom, então se aquela condição suficiente não funciona, eu estava buscando outras condições suficientes que pudessem ajudar a demonstrar a conjectura de Legendre. E uma dessas condições seria, eu não preciso que eu utilize o maior primo que não supera a quantidade de termos. Basta que eu consiga garantir que a minha sequência primiana seja tal que o seu maior elemento seja estritamente metade da quantidade de termos. Ou seja, se eu conseguisse garantir que uma sequência primiana com uma quantidade par de termos, por exemplo, uma sequência primiana com 2n termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com 12 termos, seja tal que eu vou ter pelo menos um cara ali igual a 7, que é um primo maior do que a metade de 12, eu teria certeza de que a conjectura de Legendre funciona. Por quê? Bom, vamos supor que isso daqui é verdade, né? Vamos supor que toda sequência primiana de 2n termos possua um termo P estritamente maior do que N. Ok? Dessa forma,
assim. Vamos obter uma sequência de números compostos consecutivos, vamos chamar de NCC aqui para a gente não ficar escrevendo muito, uma sequência de números compostos consecutivos, a partir dela, tal que, pelo menos, um de seus termos tenha como menor divisor o número, menor divisor primo, o número P. Ok? Bom, o que vai acontecer? Então, se toda sequência primiana é tal que tem um cara que é maior do que n, uma sequência primiana de 2n termos, vai ter um cara estritamente maior do que n, eu vou ter uma sequência, a sequência de números compostos consecutivos obtida a partir dela vai ser tal que pelo menos um de seus termos vai ter como menor divisor primo o número p. Ou seja, esse termo, eu posso chamar esse termo de xk. Vai ser um termo xk da sequência de números compostos consecutivos, que é igual a p vezes algum divisor. Esse divisor, se ele for 1, esse xk é número primo. A gente está falando da sequência de números compostos consecutivos. Então, o xk não pode ser primo. Então, esse divisor ele tem que ser um número maior do que p, porque se ele fosse menor do que p, ele seria divisível por algum número primo menor do que p, e esse divisor menor do que p seria também divisor do xk, o que iria contradizer o fato de p ser o menor divisor primo de xk. Né? E a gente viu pela construção das sequências primianas que os caras da sequência primiana sempre vão ser o menor divisor primo de cada termo associado a ele. Ok? Bom, se D é maior ou igual que PK, que P, significa que o XK é maior ou igual do que P ao quadrado. E a gente está falando que P é um cara estritamente maior do que N. Beleza? Ou seja, o P é maior ou igual a N mais 1. Então, P ao quadrado é maior ou igual que N mais 1 ao quadrado. Beleza? E aí a gente ganha. Por quê? A gente entra numa contradição. Qual que é a contradição? O XK, quando a gente chega na conjectura de Legendre, a gente sabe que os termos que vão estar compreendidos entre n ao quadrado, estritamente compreendidos entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, são termos, eu vou ter 2n termos aqui, consecutivos, né? Certo? De tal forma que o maior deles é estritamente menor do que n mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, se essa sequência daqui, ela gera uma sequência primiana, se toda sequência primiana é tal que o seu maior termo é estritamente maior do que n, essa sequência daqui, na hora que eu obtiver essa sequência dos menores divisores primos de cada termo, ou ela seria primiana, de tal forma que, e se toda sequência primiana é tal que que vai ter pelo menos um termo que supera estritamente n, eu teria um cara cujo maior divisor é esse P aqui, beleza? Da sequência primiana. Ou então, se ela não fosse uma sequência primiana, ela ia ser mais do que primiana, ela ia ter termos maiores do que a sequência primiana. Porque a gente lembra que a sequência primiana ela é constituída, né? Quando a gente pega a sequência dos divisores de números compostos consecutivos, necessariamente ela não é primiana. Por exemplo, se eu pegar 24, 25, 26, né, são números compostos consecutivos, os menores divisores primos são 2, 5 e 2. Tá? Um exemplo besta aqui, mas só para mostrar. Isso aqui não é sequência primiana, porque eu pulei o 3, eu não tenho 3 aqui. Tá certo? Mas, não importa. Por quê? Porque
na sequência premiana, eu teria números menores ainda do que nesse caso daqui. Certo? A sequência premiana ótima, para esse caso daqui, seria 2, 3, 2. Essa sequência aqui tem um termo que é ainda maior do que 3. Então, se aquela sequência ali, de 2n termos, fosse uma sequência, a sequência dos menores divisores primos de cada termo dos caras que estão entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, ou ela é premiana, então ela vai ter pelo menos um cara igual a um número que é estritamente maior do que n, ou se ela não é premiana, o seu maior termo vai ter que ser maior do que p ainda. Beleza? Então, eu vou ter uma sequência de 2n termos e eu vou garantir que pelo menos um deles, né, que o menor divisor de pelo menos um deles vai ser maior ou igual a p. Então, vamos chamar de b, vamos chamar de Qzão, o maior termo da sequência de menores divisores dos números que variam dos números n ao quadrado mais 1, etc., até n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado menos 1. Beleza? Então esse vai ser o maior divisor, vai ser o maior termo quando eu pego a sequência dos menores divisores primos de cada um daqueles caras. Ok? Então o Q vai ser necessariamente maior ou igual a P ao quadrado. Né? O Q é maior ou igual a P ao quadrado. O Q é maior ou igual a P significa que o Q ao quadrado é maior ou igual a P ao quadrado, então vai ter um X ali, que naquela sequência ali, um X, vamos colocar Y, que aqui eu chamei de X, então vamos supor que aquilo fosse uma sequência com Y, Y1, Y2, Y3 até Y2N, esse YK, vou chamar de YK, não precisa ser na mesma ordem desse cara aqui, vou chamar de YL, ele vai ser maior ou igual que Q ao quadrado, que é maior ou igual do que P ao quadrado, que seria estritamente maior do que o maior termo dessa sequência, que é esse cara daqui. Beleza? Se ele fosse composto. Beleza? Então a única forma, ele teria um cara que está dentro dessa sequência por um lado, que não está dentro dessa sequência por outro. Ok? Então a única forma de eu ter um termo cujo menor divisor primo supera n é se esse cara fosse primo. Ok? Então, se essa hipótese aqui fosse verdadeira, eu também demonstraria a conjectura de Legendre. E o problema é que a gente não consegue garantir que essa hipótese é verdadeira. Beleza? E por que e como que eu garanto que essa hipótese não é verdadeira? Bom, aí é que está a minha busca, né, sobre a minha conjectura. Aí começa a minha saga para conjecturar. Primeiramente, já que aquela primeira forma de distribuir os números primos na sequência premiana não era válida, eu tentei fazer uma outra condição suficiente que pudesse ser aplicada ao teorema da conjectura de Legendre, que seria essa condição aqui. Beleza? E existiria uma lógica, né, parecida com aquela para construir uma sequência premiana ótima, ok? Que eu vou colocar aqui aquele primeiro contra-exemplo de sequência premiana, né, que tenha 13 termos. Então isso daqui não é válido, tá? Vou mostrar por que não é válido. Vou dar um exemplo de uma sequência, mas isso daqui não vale, tá? Beleza? Nós vamos ver mais tarde por que isso daqui não vale. Se valesse, a conjectura de Legendre estaria demonstrada. Beleza? Mas o que poderia me ajudar a conjecturar que isso daqui é verdadeiro? Okay? Vamos observar para cada primeiro contra-exemplo que a gente utilizou na hora de refutar aquela construção aparentemente, intuitivamente natural da sequência ótima premiana. Tá? De 13 termos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Aquela sequência era o seguinte: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E parece meio aleatório, né? Eu escolher o 3 aqui em vez de eu escolher o 3 aqui. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E mais aleatório ainda, escolher o 5 aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. 10 que é um múltiplo de 5. E os espaços que sobram eu vou preencher naturalmente com os menores primos que vêm depois do 5. Né? Esse espaço aqui, por exemplo, eu posso preencher com 7. Poderia ser o outro também. Beleza? Posso preencher com 7. E não tem outro lugar para colocar o 7, porque a distância dele até o único buraco que existe é 2 unidades, né? Que obviamente não vai ser um múltiplo de 7. Então eu vou preencher com o próximo primo que eu coloco aqui. Ok? Vamos notar uma propriedade interessante dessa construção dessa sequência. Beleza? Então, parecia, né, que, bom, por mais que a distribuição do 3 e do 5 parecessem aleatórias, uma coisa que eu achei interessante foi perceber o seguinte: como eu vou ter uma quantidade ímpar de termos, tá? Eu sei que quando a gente fala da conjectura de Legendre, a gente está buscando os termos estritamente compreendidos ali entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, e vai ter uma quantidade par de termos. Só que a gente pode analisar também uma quantidade ímpar de termos que convenha. Basta eu excluir um dos termos, o penúltimo termo, o último termo da sequência ali, e eu vou ter uma quantidade ímpar, e eu vou poder trabalhar dentro dessa quantidade ímpar de termos, e depois extrapolar para aquele termo que eu vou incluir. Beleza? Então, não, assim, é só questão de ajuste a paridade da quantidade de termos. Ok? Mas por que eu acho interessante trabalhar uma sequência com uma quantidade ímpar de termos? Porque quando ela tem uma quantidade ímpar de termos, eu posso, em vez de começar a olhar a sequência do primeiro termo e só imaginar a distribuição dos números da esquerda para a direita, eu posso olhar para o termo central. Né? Sempre que uma sequência tem uma quantidade ímpar de termos, ela vai ter um termo central. E eu comecei a ter a ideia de relacionar os índices dessa sequência, não aos números naturais, mas aos números inteiros relativos, né? E eu pensei aqui que o termo central dessa sequência aqui, no caso, vai ser o sétimo termo da sequência. Eu ia chamar esse cara de Q0, beleza? O primeiro termo da sequência primiana, o 0º termo da sequência primiana, ou termo central Q0, e os termos que estão à direita vão ter índice positivo, e os termos que estão à esquerda vão ter índice negativo. Beleza? E aí eu falei, bom, será que é isso que está falhando naquela noção intuitiva, que parece que vai dar certo, porque ela lembra um pouco a forma como a gente vai cortando os caras no crime de Eratóstenes, né? Então eu atribuo os índices positivos aos caras que estão à direita e os índices negativos aos caras que estão à esquerda. Dessa forma, a partir do termo de índice 2, né, eu vejo que a distribuição dos termos ela se parece com a distribuição dos termos que eu tinha utilizado anteriormente, né, que eu tinha intuitivamente assumido que era a melhor distribuição para a sequência primiana. Tá certo? Porque se eu fizer um recorte aqui, ó, a distribuição, né, essa. Eu ia começar com 2, 2, 2, o primeiro espaço seria 3, e aí iria de 3 em 3, mas que é uma sequência muito pequena, e aqui de 5 em 5. Claro que não dá para ver direito nesse primeiro exemplo, porque os números são uma quantidade muito pequena de termos, né? Mas já dá para ver uma vibe, ou uma característica de simetria, né? Se eu excluir esses termos que são adjacentes aos termos central, que são os termos de índice 1, que realmente o índice 1 e menos 1 vão ser polêmicos, né? Porque o 1 é um número que não é primo nem composto, o 0 também vai ser meio difícil de trabalhar, porque, né, 0 também não se enquadra nessa definição. Mas, se eu observar só os termos que podem ser relacionados a um índice que é um número primo ou composto, eu observo que eles, simetricamente, as sequências têm uma noção de simetria, ou seja, esse cara daqui,
é um simétrico desse. Em outras palavras, é como se os caras que aparecem nessa sequência aparecessem espelhados nessa sequência daqui, nessa parte da sequência, né? Os caras que aparecem nessa parte da sequência aparecem na ordem inversa, na parte negativa da sequência. Beleza? E aí eu falei, bom, será que eu consigo fazer um melhoramento, né, das sequências primianas a partir disso? Porque aqui eu obtive uma sequência primiana cujo maior termo vai ser 11, que é um primo relativamente perto do 13, então eu não ganho muito, né? Mas se eu fizesse uma sequência primiana usando essa lógica, então eu ponho o Q0 igual a 2, tá certo? E a partir dele eu vou contando os termos de índice par, tanto para a esquerda quanto para a direita, como sendo 2, né? Da mesma forma que a gente preenche a sequência primiana, e os termos cujo índice é um número primo, eu atribuo esse valor, né, do índice, ou do módulo do índice. Eu pego o módulo do índice e coloco o termo equivalente, ou igual a esse módulo, na sequência primiana, né? Então, por exemplo, se eu fizesse uma sequência de mais termos do que 13, né, vamos fazer uma sequência de vários termos com uma quantidade ímpar de termos. Sei lá, vamos fazer uma sequência de... cabe aqui 25 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse aqui vai ser o termo central. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Beleza? E eu começo com esse algoritmo fazendo o primeiro termo igual a 2. Esse daqui vai ser o meu Q0. Beleza? E vou pulando de 2 em 2. Para cá e para cá. Ok. Então, o termo de índice mais ou menos 2, Q2, e o termo Q menos 2 são iguais a 2. Beleza. Agora eu vou olhar para o índice 3. Então, eu vou ter o Q3, o índice 3. Índice mais ou menos 3, né? Índice 3, Q3. Eu vou só olhar para o índice 3, porque automaticamente o índice menos 3 também vai ser igual a 3, pela lógica da construção de sequências primianas, né? Que então, se eu Q0, só para a gente não perder o centro, 3, e vou contando de 3 em 3, tanto para a esquerda quanto para a direita. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Preenche com 3 aqui. Depois, a partir do Q0, claro que vai funcionar, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já está preenchido. 1, 2, 3. Não está preenchido. Vai ser justamente o cara que cai no Q índice menos 3. Q menos 2. 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? E assim por diante. Então, eu vou preencher também aqui o quinto cara com 5. E aqui o cara de Q índice menos 5. Q 5 eu preencho com 5 e o Q índice menos 5 eu preencho com 5 também. Forçosamente seria 5. Né? Coloco 5 aqui, forçosamente por conta da constituição de sequências primianas, vai ser 5. E assim eu faço para todos. Aqui vai ser o 7. Aqui eu preencho com 7. Aqui eu preencho com 11. E aqui eu preencho com 11. Beleza? Bom, e dessa forma, vai sobrar só 2 espaços. Eu vou preencher com os números primos imediatamente maiores que 11, que são 13 e 17. Beleza? Então, se eu pegasse um número muito grande, né? Imagine que eu pegue... Aqui eu tenho uma sequência de 25 termos. Eu já não estou usando, de primos menores do que o 25, eu já não estou usando o 23, o 19, o 23 e o 19. Mas se eu pegar números muito maiores, certo? Eu vou eliminar quase todos os primos que estejam entre metade da quantidade de termos menos 1 e a quantidade total de termos, né? Por exemplo, eu só utilizei 2 primos que estejam entre 12, que é metade de 25 menos 1, e 25, né? Eu só utilizei esses 2 primos, beleza? E para números grandes eu também só vão sobrar esses 2 buracos, tá certo? Então eu posso dizer que esses termos aqui que eu distribuí, exceto nesses 2 espaços aqui, são os primos que eu distribuí de maneira simétrica, ou seja, foram simetricamente distribuídos a partir do meu Q0.
eu consigo constituir uma sequência primiana. Isso aqui é uma sequência primiana que foi concebida dessa forma. Beleza? E a gente viu que toda sequência primiana, né? Isso que é o mais importante, eu acho que o resultado mais importante para mim de toda essa saga é que toda sequência primiana gera uma sequência de números compostos consecutivos. Beleza? Significa o quê? Que eu posso escolher na ordem que eu quiser os primos que eu vou distribuir, desde que eu respeite a regra, o algoritmozinho de constituição de sequência primiana. Isso que eu acho que é a grande sacada, assim, que eu acho que talvez seja algo pouco divulgado aí nas graduações. Ok? Eu sempre consigo constituir uma sequência de números compostos consecutivos cujos menores divisores primos sejam justamente esses caras que aparecem aqui, usando aquele algoritmo, né, de eu ir somando o produto dos primos menores do primo em questão, no máximo, vezes multiplicado pelos restos possíveis dele, a cada passo. Né? Então eu vou conseguir constituir uma sequência de números compostos consecutivos dessa forma. Beleza? E aí, fica parecendo com essa constituição que, beleza, eu sempre vou... Olha, observem o seguinte, os números que são simetricamente distribuídos, que são os que estão nessa parte daqui e nesse ramo aqui da minha sequência primiana, eles nunca vão superar metade do número de termos menos 1. Beleza? Eles vão ser no máximo iguais à metade do número de termos menos 1. Por quê? Bom, primeiro, porque de um lado eu vou ter aqui metade de 15, metade de 25 menos 1, metade de 24. Eu vou ter 12 termos, beleza? E eu estou atribuindo a cada índice primo o próprio índice como sendo o termo da sequência primiana. E faço isso espelhado também. Tá certo? Então, eu não vou ter simetricamente distribuído nenhum termo maior do que o maior primo que não supera a quantidade de termos. Tá? Por que isso? Porque eu não vou ter o índice nessa sequência, eu acabo antes de colocar esse índice primo. Então, esses caras, eles vão acabar tendo que ser jogados para esses dois buracos que ficam aqui. Ok? Então, eu sei que essa sequência daqui, esse tipo de sequência, ele nos ajuda a usar cada vez menos, na medida que eu aumento o tamanho da minha sequência, da minha quantidade de termos, eu vou usar cada vez menos primos com relação à quantidade de termos. Só que, como sobram esses buracos, esses caras aqui nunca vão poder ser iguais a primos que sejam menores do que metade da quantidade de termos. Menores nem iguais. Por quê? Bom, vamos supor que eu coloque, no caso aqui o 11, vou pegar um exemplo prático. O 11 é o maior primo que não supera a metade da quantidade de termos, beleza? Se eu pudesse colocar o 11 aqui também, ele estaria uma distância menor do que 11 do próprio 11, beleza? E aqui, apesar dele poder estar uma distância maior, teoricamente, seriam dois caras ímpares, né? Que distam uma quantidade que vai ser menor do que o dobro da distância entre os termos iguais aqui. Então, eu não poderia ser 11 aqui, porque esse cara daqui é da ordem de índice 11, esse cara daqui é de índice menos 11. A diferença entre os índices vai ser 22, né? Se eu pegar o índice desse cara daqui é 11, o índice desse cara é menos 11. Então, 11 menos menos 11 é 22, beleza? O próximo 11, ele vai ter, dois 11 consecutivos, eles podem estar eles estão no mínimo em uma distância de 22 termos um do outro, beleza? Não pode ser menos do que isso, tá certo? E mais ainda, eu não vou ter nenhum outro buraco, por quê? Porque todos os caras de índice, mesmo se o índice do termo não for um número primo, ele vai ser ou igual, ele vai ser igual a um dos divisores dele, ele vai ser igual a um dos divisores desse índice, tá? Por quê, galera? Então, gente, se eu tenho um cara, um Q índice
E além disso, né, eu não vou ter outros buracos aqui, nem nos caras que não são primos nesse tipo de sequência, tá? Dos índices não primos, dos índices compostos. Por quê? Qual que é a grande questão aqui? Vamos supor que eu pegue um cara, um Q, índice P vezes D, ou seja, um cara que tem um índice um múltiplo de primo, beleza? Esse cara daqui, ele vai ser igual a um número primo, um P', tá? Na sequência primiana. Ok? Toda sequência primiana é constituída por números primos, obviamente, como a gente tinha constituído anteriormente. Ok? Bom, se esse cara que é índice PD, ele está a uma distância que é um múltiplo de P do cara de índice P. Então, por exemplo, eu sei que o QP é igual a P, beleza? A distância entre Q índice PD e o Q índice P vai ser igual a PD menos P, que é igual a P vezes D menos 1. Correto? Bom, da forma como a gente constitui sequência primiana, a gente sabe que a gente vai preenchendo os espaços de tal forma que a gente vai colocando os primos nos espaços que não foram completados ainda com números menores do que P. Certo? Então, esse Q índice PD, ou ele vai ser, o P', ou vai ser igual a P se o espaço não tivesse sido preenchido, ou ele vai ser um número menor do que P'. Então, o P, vai ser menor do que P'. Então, o Q índice PD, ou ele vai ser um cara menor do que o P. Por quê? Porque pode ser que ele já tivesse preenchido na hora que eu fosse completar minha sequência primiana. Então, esse P' vai ser menor ou igual do que o próprio P. Tá certo? Então, é por isso que todos os caras que são distribuídos na parte simétrica da minha sequência, você observa que é tudo simétrico. Por que é tudo simétrico? Tudo que acontece aqui, acontece no sentido contrário aqui, exatamente igual. Beleza? A partir do Q0. Tá? Então, dessa forma, eu consigo mostrar que todos os caras nesses ramos aqui, eles não podem ser maiores do que o maior primo. Vai ser no máximo igual ao maior primo, que no caso aqui é 11. Beleza? Então vai sobrar só esses dois espaços para ter um cara maior do que o maior primo que não supera a quantidade de termos. Beleza? E se a gente fizer essa sequência daqui, esse tipo de sequência, para números muito grandes, né? Por exemplo, se eu fizer essa sequência, se eu utilizar esse mesmo raciocínio para sequência, sei lá, de 101 termos, né? O termo central seria 51, ia ter 50 para lá e 50 para cá. Eu ia preencher, eu ia ter o Q0 aqui, né? O Q0, o Q1, o Q menos 1. O Q0 seria igual a 2. Esses caras aqui seriam os últimos a ser preenchidos, né? O Q menos 1 e o Q1. E os outros caras, até o Q índice 50 e o Q índice menos 50, estariam preenchidos com primos menores ou iguais a 50. Como 50 não é primo, estritamente menores que 50. Então eu teria no máximo, em cada um desses ramos aqui, seriam além de tudo, eles seriam simétricos, teriam preenchido no máximo com 47. Beleza? E aí eu escolheria, por comodidade mesmo, né? Ou seja, por comodidade não, por ser uma sequência primiana, que eu sou obrigado, né, pelo algoritmo de construção, a pegar o próximo primo que eu não coloquei ainda, eu colocaria aqui o 53 e o 57, ou vice-versa. 57 não, desculpa. E o 59. Ou vice-versa. Beleza? Então eu já constituiria uma sequência aqui de 100 termos, 101 termos. Tá certo? E eu deixaria de usar vários termos que estão entre 59 e 100. Seriam vários primos, né? Então eu consigo construir, usando esse algoritmo, uma sequência cujos termos vão ser quase todos menores do que metade do número de termos, menos 1, né? Pegar 101 menos 1 dá 100, metade disso é 50. Quase todos os termos vão ser estritamente menores que 50, exceto esses dois, que vão ser obrigatoriamente maiores. Estritamente maiores. Tá certo? E aí o que acontece? Bom, então, Lucas, você falou que não vale esse negócio aqui, mas o que você está pegando aqui é um exemplo
só de sequências em que isso vai acontecer, em que vai acontecer de sequências que usam sempre, sempre esses buracos que faltam aqui, eu vou acabar preenchendo com números estritamente maiores do que os números primos que eu já usei ali, né? E por que vai ter que ser estritamente maior, galera? Porque vamos supor, tá, que o Q1 aqui, por exemplo, Q1 seja igual a um primo que eu já preenchi em um dos ramos. Vamos supor que eu preenchi, né, em um dos ramos de uma sequência dessas daqui. Então vai ser igual a um Q índice K com K entre 2 e N. Beleza? Vamos supor que eles sejam iguais a um número P primo. Para ser primo, como ele está nesse ramo aqui, ou nesse ramo ou nesse, tanto faz, que eu faço nesse lado aqui vale para mim, gosto de dizer sem perda de generalidade, olhar só para esse cara aqui, esse P vai ter que ser igual a Q1, que é igual a QK. Beleza? Significa que esse número primo divide a diferença entre esses termos. Beleza? Vai dividir K menos 1. Ok? Só que cada número primo que eu coloco aqui, ele divide o seu próprio índice. Tá bom? Aquilo ali é uma outra condição, tá? Cada número primo que eu coloco como um termo da sequência, ele divide o seu próprio índice. Ok? Então, se o P divide... O P não pode dividir K ao mesmo tempo que divide K menos 1. Então, eu não poderia ter esse cara aqui como sendo um primo menor do que o N ali. Menor ou igual a N. Beleza? Então, ele teria que ser estritamente maior. E aí que está o meu problema. Porque aí parece, né, que, bom, essa constituição aqui, ela melhora a distribuição da sequência primiana. Né? Fica parecendo que eu vou conseguir dizer que vai ter esses dois caras aqui que vão salvar, que vão ser os caras que superam o N, e aí, né, eu teria que isso daqui é verdade. Se essa distribuição fosse a melhor possível para eu escolher a menor quantidade possível de números primos que eu vou aplicar na minha sequência primiana, então a gente teria toda a sequência primiana de 2n termos possui um termo, pelo menos um termo, estritamente maior do que n. E aí a gente conseguiria demonstrar a conjectura de Legendre graças a isso. Mas essa distribuição simétrica, ela não é a única que pode existir. Ou seja, o que acontece aqui é o seguinte, essa distribuição simétrica eu escolhi colocando 2 como termo central. Só que eu posso, o 2 ele é um primo particular, ele é um caso à parte, porque ele é o único primo que eu posso tirar do termo central e ainda assim distribuir simetricamente, né? Considerando esse termo central, consigo ainda distribuir simetricamente aos termos de uma sequência de uma quantidade ímpar de termos. Tá certo? Então, vamos mostrar por que isso daqui não vai valer. Vou pegar um exemplo, né, de como que isso daqui vai acabar não valendo. Então, galera, o que vai acontecer aqui? Eu posso imaginar, tá certo? Uma sequência primiana de tal forma que o termo central seja diferente de 2, né? Já colocando aquela forma de escolher os índices com o termo central Q0, para a direita eu coloco os positivos de índice positivo e para a esquerda eu coloco os índices negativos, eu posso já impor que o meu Q0 seja diferente de 2. Se o Q0 tiver que ser diferente de 2, tá? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 9, 10. Tá? Se o Q0 tiver que ser diferente de 2, eu vou ter 2 nos índices ímpares, né? Q1, Q3, etc. Q menos 1, Q menos 3, etc. Então aqui é diferente de 2 e cada um desses caras aqui é igual a 2. Beleza? Só que eu vou seguir exatamente a mesma lógica que eu segui
para fazer o tipo de sequência anterior, tá certo? De tal forma que a partir do Q0 eu vou escolher o primeiro múltiplo de 3 possível para colocar o 3, tá? Onde ele não esteja ocupado ainda. Então o primeiro múltiplo de 3 seria o Q3, o índice, né? O primeiro múltiplo de 3 seria o Q3, porque ele já está ocupado. Então eu vou pular mais 3 e colocar no próximo índice que seja múltiplo de 3, o Q6, eu vou colocar um 3 aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para o lado de cá. Eu vou fazer... para o lado de cá. Aqui é Q-1, né? A mesma coisa eu vou fazer para o lado de cá. 1, 2, 3. O Q? 6. Menos 6. Menos 3. Eu coloco um 3 do lado de cá. Ou seja, e usando argumentos muito parecidos com aquilo ali, cara, e só um parênteses aqui, tudo isso também é explicado na teoria do Guri, tá? A constituição desse tipo de sequência aqui, tá? Inclusive, eu dei o nome de sequências constituídas desse tipo. Eu vou dizer que sequências são constituídas desse tipo são sequências que possuem a propriedade do Guri. E todas a propriedade do menino, tá? Propriedade do menino é justamente isso daqui, ok? E a sequência com a propriedade do menino, elas vão ser justamente essas. Tem o termo central ímpar, tá certo? Esse termo central ímpar, e eu contando de 3 em 3 a partir dele, vai forçar, pela regra da sequência primiana, que esse cara seja 3, tá? Mas é o 3 por conta dele ser o menor primo ímpar, tá bom? Então esse termo central sendo igual a 3, e eu constituo a sequência primiana com a propriedade do Guri, e aliás, na teoria do Guri eu não falo de sequência primiana porque eu dei esse nome depois, tá? Mas, então, enfim. A propriedade do Guri vai ser isso, tá? E eu mostro lá tudo bonitinho porque que os termos de ordem PK, no caso aqui, o que vai nos interessar são os termos de ordem de índice par. Então, tudo isso que eu expliquei aqui, para termos de ordem índice P, índice múltiplo de P, vão ser para termos de índice par, tá? Porque todos os termos de índice ímpar não vão interessar porque eles vão ser iguais a 2. Né? Nesse caso aqui, quando eu imponho que o termo central seja igual a 2. Tá certo? O que vai acontecer é que em vez de eu colocar o primeiro 3, por exemplo, exceto excluindo o Q0, o primeiro 3, em vez de ele aparecer no índice 3, ele vai aparecer o primeiro 3 no índice o dobro de 3. Tá certo? E para a esquerda ele vai aparecer no índice menos o dobro de 3. Então, para cada primo que eu escolher, o termo de índice igual a esse primo, tá? O primeiro termo aparece no termo relacionado ao índice igual ao dobro dele. Beleza? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma. Então, eu vou conseguir preencher simetricamente também com os múltiplos, né? Se o Q índice 2pk é igual ao número P, esse P' vai ser 2PD, né, no caso, eu fiz ali, vai ser menor ou igual ao número P. Tá certo? O que vai acontecer é o seguinte. A diferença desse tipo de sequência aqui vai ser, primeiro, que o maior primo que eu consigo distribuir simetricamente para os dois lados, né? Dizendo assim, né? Ele não vai ser agora o maior primo menor ou igual à quantidade de termos. Ele vai ser metade desse primo. Beleza? Tanto para um lado quanto para o outro. Só que eu não vou ter só mais um buraco aqui. Os buracos que vão aparecer, eles vão aparecer nos termos que são índices, cujo índice é uma potência de 2. Tá? Eu vou mostrar aqui com exemplo. Eu vou mostrar com exemplo não, eu vou explicar aqui pelo menos o fato de a primeira vez que cada termo... Resumindo, o maior primo que eu vou colocar distribuindo simetricamente, ele vai ser o primo menor do que metade, menor ou igual a metade da quantidade de termos em cada ramo. Ou seja, o maior primo que eu distribuo simetricamente, ele vai ter que ser menor do que 1/4 do número de termos. Tá? Então, me convém aqui, no caso, e vai me convir por conta do teorema, da conjectura que eu tento demonstrar, que seria consequência dessa conjectura que eu elaborei aqui,
Me convém eu falar em múltiplo de 4 mais 1 termos. Em vez de eu falar, eu tenho um ramo aqui com qualquer número n de termos, eu vou colocar um número par de termos aqui, só para a gente não trabalhar com número com vírgula, tá? Com número quebrado. Eu acho meio chato, beleza? E depois, se precisar em algum momento fazer um recorte, a gente faz o recorte, beleza? De um termo ou outro ali, mas a gente garante pelo menos uma... Caso a minha ideia esteja certa, a gente garante pelo menos para, em vez de 2n termos, a gente vai usar 4n mais 1 termos, beleza? Então o que vai acontecer? Por que o maior primo que eu distribuo simetricamente, ele vai aparecer só em 2 momentos? Só no termo Q índice 2p e o termo índice menos 2p, e esse cara vai ter que ser um primo menor do que n, onde 2n é a quantidade de termos para cá e 2n é a quantidade de termos para cá, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer essa distribuição aqui, beleza? Então eu vou impor que o x0 seja ímpar, então o x1 e o x menos 1 é igual a 2, os x de ordem ímpar são tudo igual a 2, beleza? Então vamos supor que eu tenho aqui, x não, né, gente? O Q. O Q0 é ímpar, então ele vai ser igual a 3. Aqui o Q1, o Q menos 1. E o último termo à direita, né, vai ser Q índice 2n. E o primeiro termo, que vai ser o Q índice menos 2n. Vamos lá. Então, usando essa distribuição das sequências primianas, né, igualzinho eu fiz no exemplo anterior, quando eu for pegar o maior primo que não supera n, vamos supor que o n seja primo, tá? Se o n for primo, o que vai acontecer? Eu vou contar a partir do Q0 de n em n, um número primo. Vou chegar aqui no Q índice n, ele vai ser igual a 2, porque o n vai ser um número ímpar, né? Porque a gente está considerando primos, evidentemente, maiores que 2. Tá bom? E aí, para contar de n em n, eu vou ter que contar de novo e vou chegar, o meu n só vai aparecer lá no último termo da minha sequência, no último e no primeiro. Então ele vai aparecer só 2 vezes. Ok? E, exceto nas potências de 2, vou explicar por quê. Os que não são potências de 2, os que não são índice potência de 2, o argumento é exatamente igual àquele que eu utilizei ali. Eu não vou fazer de novo, tá? O argumento é igual àquele que eu utilizei ali para mostrar que todos os outros termos que não são potência de 2, que não tem índice potência de 2, vão ser iguais a primos menores do que o n. Beleza? Então, por que o Q índice 2n vai ser igual a n, vai ser a única vez que ele vai aparecer? Bom, porque eu não posso ter, né? Eu tenho 2n termos aqui, eu só tenho 2 múltiplos de n variando de 1 a 2n. O argumento já está dado, né? Se o n é primo, não tem nada para demonstrar, porque a primeira vez que ele vai aparecer vai ser no termo de índice 2n e no índice menos 2n, beleza? Se o n não for primo, o que vai acontecer? Vamos pegar o maior primo menor do que n, p menor do que n. Então, da mesma forma, ele vai aparecer pela primeira vez. Ele vai aparecer as duas únicas vezes que ele vai aparecer vão ser uma vez aqui e outra vez aqui. Lembrando, esse primo, se a gente tem um número primo menor do que n, o primo imediatamente menor do que n, né, o maior primo que não supera n, ele também vai ser maior do que a metade do n, né, por causa do teorema lá da hipótese de Bertrand, ou então também conhecido como teorema de Chebyshev. Beleza? Então ele vai ser um primo que está entre metade de n e n. Ok? Mas o que importa é que ele é menor do que n. Tá? Entre os caras de índice 2, P, onde P é o maior primo menor do que n, P é o maior primo menor do que n, né? Eu vou ter vários caras, eu posso ter vários caras aqui até o Q índice
2n, beleza? Se o índice de cada um desses caras for múltiplo de algum primo diferente de 2, esses caras vão ser pelo menos iguais a esse primo, tá? Pelo argumento muito parecido com o que a gente utilizou aqui. Se você quiser ler a teoria do guri, está demonstrado. Mas o argumento é exatamente aquele ali. E a mesma coisa para o lado de cá. Mas vamos olhar, focar só no lado de cá, tá? Então eles vão ser menores, vão ser primos também, vão ser iguais a números primos menores do que P, beleza? Porque se eles fossem maiores, eu ia ter necessariamente que existe um Q índice 2P', beleza? Igual a ele, pela forma como eu distribuir a minha sequência primiana. Então eu ia ter um P maior do que o maior primo que não supera N. Então esse primo daqui teria que ser maior do que N, né? O que não vai ser o caso, porque a gente está supondo que o P, que esse Pzinho aqui é o maior primo menor do que N, quando N não é um número primo, beleza? Exceto quando eu tenho potências de 2. Por quê? Nas potências de 2 é que eu vou ter os meus buracos aqui. Onde que vão ter os buracos nas potências de 2? Bom, por que vai ter buraco nas potências de 2? Vamos supor, tá? Então, o que aconteceu? Eu preenchi simetricamente aqui, tá? E nos outros lugares que não são potências de 2, tá tudo preenchido com números primos, com todos os primos até N figuram ali em algum lugar, beleza? Vamos supor que eu tenha P índice 2 elevado a algum alfa, potência de 2, alfa maior ou igual a 1, tá? Agora não sei se o alfa... vamos botar o alfa maior ou igual a 1, depois se precisar a gente regula isso daqui, beleza? Mas vamos supor que o P índice 2 alfa com alfa maior ou igual a 1 seja igual a 1, que o Q índice alfa, índice 2 elevado a alfa com alfa maior ou igual a 1, seja igual a um primo, que é igual ao Q de algum dos caras que não é potência de 2. Ele forçosamente vai ser igual ao Q índice 2P, tá? Por quê? Porque a primeira vez que eu coloquei ele é no índice 2P, na hora que eu fui distribuindo na sequência primiana. Tá certo? Significa que esse cara ele tem que dividir a diferença entre os termos, tá? Sempre na sequência primiana que eu tenho dois termos iguais, esse cara divide isso que a gente falou lá no começo, né, nos vídeos anteriores. Esse cara tem que dividir a diferença entre os índices, tá? Então P divide 2P menos 2α. Beleza? Ou seja, P divide 2, que multiplica P menos 2 elevado a alfa menos 1. Correto? Como P é primo, significa que P divide 2 ou P divide P menos 2 elevado a alfa menos 1. Tá certo? P não divide 2, porque P é um número primo, né? A gente está falando de um número primo, evidentemente. Diferente de 2, porque os caras de índice par são todos diferentes de 2, né? Porque os dois estão em índice ímpar. Então P é diferente de 2. Então isso aqui não procede. P não pode ser igual a 2. Então P vai ter que dividir essa diferença aqui. P divide P menos 2 elevado a alfa mais 1, com P divide Q. Isso implica que P divide 2 elevado a alfa menos 1, no caso. Se o alfa for igual a 1, significa que o P divide 1. Não pode ser, P, nenhum primo divide o número 1. E se o alfa for maior do que 1, o P divide uma potência de 2. Então P teria obrigatoriamente que dividir 2. Mas a gente já viu que o primo não pode ser 2. Então, né? Então esse cara não pode ser um número primo daquele que já foi preenchido anteriormente. Ok? Então os espaços que vão sobrar para preencher os outros números primos vão ser, nessa configuração, eles vão ser os caras de índice igual a mais ou menos uma potência de 2. Tá certo? E aí, gente, parece que isso daqui não vai funcionar, que não vai ser muito bom, que não vai melhorar muito o resultado anterior, né? Porque se eu for fazendo intuitivamente, assim, com termos com uma quantidade pequena de termos, parece que eu não vou ganhar daquilo, ou seja, parece que eu vou continuar tendo
uma quantidade... Eu vou continuar tendo o maior termo da minha sequência primiana maior do que metade da quantidade de termos. Tá certo? Por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui, ó, eu vou usar essa lógica aqui, colocando 2 como termo central. O ímpar como termo central. Ou seja, o 2 com coeficientes, com índices ímpares. Beleza? Então, meu termo central vai estar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui para caber no quadro. Tá? Vou fazer uma sequência com 4n mais 1 termos. Tá? Então, o Q0 vai estar aqui no meio. Tá? Aqui em cima vão estar os caras de termo positivo. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18. Tá? Vão até o 18. Beleza? Então, aqui vai estar Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20. Beleza? Beleza. Então vamos usar essa lógica, o Q0 vai ser igual a 3, né? Vai ser o que está no meio ali entre eles. Então 3. E os termos de índice ímpar eu vou preencher com 2. Então vai ser 2. E aí agora eu vou, a partir do Q0, contar de 3 em 3. E eu vou preencher com 3 só onde não tiver sido preenchido ainda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vão ser justamente os termos múltiplos de 3 aqui, que sobrarem, né? 3 parece ter com... usando essa mesma lógica mesmo, que a gente usa desde lá do crivo de Eratóstenes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso. Mesma coisa aqui. 3. Opa. Viajei aqui. 3. Vai ser simétrico aqui. Eu vou colocar onde tem 3, abaixar aqui. Esse que é índice 12. Vai ser 3. Tal. 3. E aí, a partir desse cara daqui, eu vou contar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Porque eu vou atribuir aos termos múltiplos de 5 que ainda não foram preenchidos, eu vou atribuir os 5. Tá bom? Essa que é a ideia. Né? Os termos de índice múltiplo de 5 que ainda não foram preenchidos, eu vou atribuir os 5. Não vai ter mais nenhum 5 aqui. Beleza? Múltiplo de 7 é a mesma coisa. Ok? Vocês observam como previsto, né? O que vai acontecer? O n aqui, ó, eu tenho 4n mais 1 termos. O n vai ser igual a 9. Tá certo? Porque eu tenho 18 termos em cada ramo. O termo Q0 igual... mais o termo Q0. Então, 4n mais 1 igual a 37. Beleza? Observe que o 7 é o maior primo que não supera o 9. Ok? E aí, nos outros espaços, o que vai acontecer é que eu vou ir preenchendo de maneira primiana, né, da sequência primiana, eu vou preencher agora de maneira assimétrica, não tem como eu preencher simetricamente, com números, com os primos que sobram, né? Com 11 e com os próximos primos, a partir do 11. Tá bom? Eu sempre faço essa observação porque tem alguns casos aqui, eu acho que com os números maiores, em algum ponto eu posso preencher, por exemplo, com um número primo aqui igual a 11, tá? E aqui tem 11 também. Não vai ser o caso porque a distância aqui é 18. Mas eu acho que existe algum caso em que eu vou ter uma potência de 2. Por exemplo, se eu tivesse ainda espaço para o 34, talvez eu pudesse preencher com 17 no 30... Desculpa. Se eu tivesse espaço para colocar o 32 ali, eu ia preencher o 32... no menos 32 eu poderia preencher com 17, poderia preencher com 17 aqui. Tá? Porque a distância entre eles ia ser 34, que é 2 vezes 37. Beleza? Mas enfim. Não vamos nos preocupar com isso agora. Ok? Então, nessa configuração aqui, o que vai acontecer? Eu vou poder preencher aqui, acho que não vai ter nenhum caso em que eu vou preencher dois caras iguais, tá? Mas vamos lá. Então, eu posso preencher aqui com 11, por exemplo, aqui com 13, e vou preenchendo com os outros primos. 17, 19, 23, 29. Poderia ser em qualquer ordem, poderia colocar o 11 aqui, o
27, o 29 aqui, tá? Nos espaços da forma como eu quisesse, porque a sequência premiana garante que isso é possível, ok? Aqui eu ia preencher, por exemplo, com 31 e com 37. Beleza? Ok. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Nesse caso, onde tinha potência de 2, tem uma sequência com 37 termos e no máximo eu preenchi com 37. Parece que não é grande coisa, né? Eu preenchi com um número igual à quantidade de termos. E no outro método, eu só sobrava 2 buracos para eu preencher. E aqui eu preencho sobraram 8 buracos para eu preencher, né? Usando essa técnica. Tá bom? No entanto, se eu pegar números bem maiores e usar esse tipo de distribuição, eu vou conseguir, infelizmente, né, se eu pegar um número bem maior, eu vou conseguir, infelizmente, uma sequência premiana em que eu vou distribuir bem menos, números primos bem menores, com números menores que a metade da quantidade de termos, menos 1. Tá certo? Ou seja, nesse caso daqui, eu ia conseguir preencher com números menores do que 4n mais 1, menores do que 2n. Tá certo? E aí eu furaria esse negócio daqui. Qual é o exemplo? O exemplo é a construção um exemplo aqui é a construção em que eu pego n igual a 127. Tá? Se eu pegar n igual a 127, infelizmente, eu vou ter o Q0 aqui, tá certo? Os termos de índice ímpar vão ser iguais a 2, etc. O Q0 igual a 3. E preenchendo dessa mesma forma, tá? O maior termo que eu vou colocar, então, o maior termo dessa sequência vai ser de índice Q, vai ser o termo Q, índice 254. O termo de maior índice vai ter índice 254 e o termo de menor índice vai ter índice Q menos 254. Beleza? Bom, então imagine que eu fui preenchendo do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior, tá certo? E aí, eu fui... Então esse cara daqui, o 127 é primo, né? O 127 é primo, então eu vou preencher o último aqui com 127. E ele vai aparecer só nos dois extremos, tá bom? E mais ainda, ele vai... além dele aparecer só nos dois extremos, ele vai ser o maior primo que aparece na distribuição simétrica aqui. E quem que vai sobrar? Vão sobrar só as potências de 2 para eu preencher com os outros valores, né? Quantas potências de 2 eu tenho, né? Quantos índices potências de 2 com expoente maior ou igual a 1 eu tenho entre 0 e 254? Eu vou ter o Q índice 2, o Q índice 2 ao quadrado, que é o Q índice 4, né? O Q índice 2 ao cubo, o Q índice 2 à quarta, o Q índice 2 à quinta, o Q índice 2 à sexta e o Q índice 2 à sétima. Tá certo? Porque o 2 à oitava já seria Q índice 256, que está além e aquém dos extremos. Beleza? Então, os únicos buracos que eu vou preencher são esses, né? Vou ter então aqui, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 14 buracos para preencher. Com os números primos na sequência, seguindo a sequência dos números primos. Ok? Então, eu vou pegar a partir de 127. Então, o Q2 eu vou preencher naturalmente, imagina os buracos aqui, mas só que eu não tenho espaço para colocar tudo aqui. O Q2 vai ser igual, estou pegando minha colinha aqui, Q2, posso colocar o Q2 como sendo 131, tá?
Talvez, como eu falei, galera, pode ser que eu tenha que repetir algum deles aqui, tá? E aí teria que ter uma correção, por exemplo. Pode ser que eu tenha que colocar o 131 aqui e forçosamente, por ser sequência premiana, colocar o 131 em algum lugar aqui, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Se vocês quiserem fazer a correção depois, vocês podem fazer. Eu acho que tem a ver com um pouco aqueles primos de Mersenne aí que tem uma... né, que são... Porque aí a distância seria, por exemplo, daqui até aqui seria 2 elevado... 2 vezes 2 elevado a... que é 2 elevado a 7 mais 2 é igual 2 que multiplica 2 elevado a 6 mais 1. Mas se aqui fosse um número ímpar, né? E um número primo, talvez eu tivesse um primo de Mersenne, sei lá. Não lembro também qual que é a ideia dos primos de Mersenne, não lembro de qual, tá bom? Mas talvez tivesse uma distância entre duas potências de 2 aqui, mas só valeria para o 2 aqui, tá? Porque o resto daria par. Então só valeria para o caso quando eu tenho que preencher um desses caras aqui com um número primo e talvez eu tivesse que preencher um outro ali com um número primo também maior. Mas vai ser pouco caso aqui, então os espaços, os buracos vão continuar sendo preenchidos, tá? Enfim, dito isso, esquecemos isso daqui um pouquinho e vamos ver os outros primos que a gente preenche. Então pode colocar aqui, sei lá, o 137... Posso colocar em qualquer ordem, tá? Posso colocar esse daqui como sendo o próximo primo depois do 137, que vai ser o 139. O próximo eu posso escolher para colocar o 149 aqui. Beleza? Vou colocar 151 aqui. E vou preenchendo, tá bom? Pronto. Então preenchi ali com todos os primos possíveis, né, com todos os espaços com os primos que vêm logo depois do 127. E o que aconteceu? Eu obtive uma sequência com 4n mais 1 termos, tá certo? De tal forma, voltando aqui, a sequência aqui vai ter quantos termos? Ela vai ter, eu tenho 254 para cá, 254 para lá e mais um termo. Então eu vou ter 509 termos no total. 509 termos. Beleza? E de tal forma que o maior termo é igual a 199, que é menor que metade do número de termos menos 1. Beleza? Então, se eu excluir o último termo ali, eu vou obter um contra-exemplo. Esquece aquele número ali. Eu vou ter uma sequência com 508 termos, né? Ou seja, eu vou ter um contra-exemplo para isso daqui, ó. Uma sequência de 2n termos para n igual a 254, ou seja, existe uma sequência. Então, por isso que não vale. Não vale, né? Por quê? Porque existe uma sequência primiana de 2n termos, tal que todo termo é divisível por um primo menor, estritamente menor, que n. Qual é o contra-exemplo? Quando n igual a... era 508 termos, né? Quando n igual a
254. Beleza? Então, eu não posso usar aquele argumento que eu estava pensando em utilizar para demonstrar a conjectura de Legendre. Tá certo? A gente consegue uma sequência primiana, ou seja, vai ter sequência que eu não vou poder, que eu vou ter todos os termos estritamente. Ou seja, o que significa isso daqui? Vai ter uma sequência de números compostos consecutivos, de tal forma que todos os números são divisíveis por números menores que a metade da quantidade do que a quantidade de termos. Então eu não vou poder usar aquele argumento que eu tinha usado bonitinho ali para demonstrar a conjectura de Legendre. Beleza? E é justamente essa construção, esse tipo de construção aqui que é a minha conjectura. Tá? A minha conjectura, ela vem dessa busca por contra-exemplos. Tá bom? E por que isso? Desculpa. Por que isso daqui, galera? Por que, né, vai acontecer para números maiores? Porque nesse caso, né, quando a gente pega a quantidade maior de termos, a quantidade de potência de 2 vai ficando relativamente escassa. Né? E aí eu vi que, bom, eu usei no máximo de um lado 1/4 do número de termos, e no outro lado 1/4 do número de termos com o maior primo, vai sobrar pouco primo maior do que ele para colocar nos outros espaços ali, vai ter um momento que eu não vou conseguir superar metade do número de termos. Beleza? Porque por conta da escassez da quantidade de potências de 2, né? Considerando mais ou menos as potências de 2, com relação à quantidade de termos. Tá bom? E a minha conjectura é justamente essa, porque, bom, eu vi que só o 2, eu parti dessa ideia de simetria para tentar montar umas sequências primianas menos caóticas, né? Usando um pouco aquela mesma lógica lá do crivo de Eratóstenes, para montar sequências primianas ótimas, né? Mas eu realmente não sei, isso aqui por isso que é a minha conjectura, né? Porque eu só consegui chegar até aqui. Eu não consegui, porque o 2, eu só consegui chegar até aqui porque eu tive essa ideia de colocar o 2 no meio e depois tirar o 2 do meio e ver essa questão da simetria. Porque o 2 ele é o único cara, né, o único primo que eu posso colocar no meio. E eu vou manter essa questão simétrica, né, eu vou manter essa vibe simétrica quando eu fizer essa distribuição desse tipo. E é o único que eu posso tirar do meio também e continuar simétrico. Né? O 2 tem essa particularidade de ser esse número primo todo especial aí. Beleza? Mas talvez tenha outras formas, né, de distribuir melhor os números primos nessas sequências primianas aí. Tá certo? E eu não sei se existe. Eu tenho atacado esse problema. A teoria do Guri é toda uma tentativa frustrada de atacar esse problema. E tenho tido algumas ideias diferentes para atacar também. Mas eu vou enunciar aqui a minha conjectura, até porque enviei esse material para várias pessoas e ninguém me deu uma resposta efetiva sobre essa conjectura, no sentido, ninguém me forneceu um contra-exemplo, tá? E ninguém me disse que alguém já tinha demonstrado ou já tinha enunciado isso daqui. Beleza? Então é por isso que eu vou lançar isso aqui como uma conjectura, embora, se você conhecer alguém que já trabalhou esse tipo de questão, ou que já conhece essa conjectura, ou conhece isso aqui como um resultado, ou já deu algum contra-exemplo, não hesite em me alertar aí nos comentários, tá bom? Tá? Mas a minha conjectura, por conta dessa construção, né, o que vai acontecer? Nos espaços ali que eu vou colocar, né, eu vou colocar 1/4 para lá, 1/4 para cá, distribuindo simetricamente. Então vai ter os outros espaços onde eu vou colocar os números primos, eles vão ser ocupados por números primos maiores do que 1/4 do número de termos, né? Então a sequência primiana sempre vai ser construída pelo menos a minha conjectura diz que as sequências primianas vão ser constituídas de tal forma, pelo menos um termo dela, ou pelo menos 2 termos dela, eu não sei se vai ser 1 ou 2, pelo menos 1 ou 2 termos dela vai ter como divisor um número estritamente maior do que 1/4 da quantidade de termos. Em outras palavras, toda sequência de 4n mais 1 números compostos consecutivos é tal que pelo menos um deles possui
como menor divisor primo um número estritamente maior que n. Beleza? Isso é uma conjectura. Estou tendo algumas ideias para demonstrar, mas assim, o que acontece é que tem hora que eu fico convencido de que isso é verdade, e aí tem dias, nos dias pares eu acho que é verdade, e nos dias ímpares eu acho que eu vou arrumar um contra-exemplo, beleza? Eu ainda tenho muita coisa para pensar sobre isso, beleza? Mas se for uma conjectura furada, né, o contra-exemplo vai ser difícil de achar, não sei se vai ser tão fácil de achar não, tá bom? Porque aí eu acho que eu ia ter que ter realmente, ia ter que ter, pelo menos até agora, assim, parece que eu teria que escolher os primos de maneira mais ou menos caótica para conseguir achar um contra-exemplo ali, beleza? Mas sobre toda essa teoria, né, minha, assim, dessa construção das sequências primianas e tudo, eu queria deixar um recado antes do próximo vídeo, tá? Que é o seguinte, eu acho que a grande validade de tudo isso que eu falei aqui é basicamente dizer que uma sequência, eu posso estudar números compostos consecutivos a partir dos seus menores divisores, beleza? Eu posso sempre associar uma sequência de menores divisores primos de um número a uma sequência de números compostos consecutivos, né? Desde que ela seja constituída de maneira primiana, tá certo? Então é esse que eu ganho, talvez, esse resultado, talvez seja o único resultado relevante de estudo que eu tenho para falar, tá bom? E que talvez já tenha sido abordado também, mas eu acho interessantíssimo essa ideia de que eu posso pegar uma sequência de números compostos, beleza? Pegar ou sequência de números consecutivos, qualquer, não tem que ser composto. Obter os seus menores divisores primos. A teoria das sequências primianas, né, ela ajuda a fazer o inverso, né? É como se fosse uma integral, né? Você pega uma função, né, derivável. Aí você deriva a função, você acha a derivada, né? E a integral, né, grosso modo, ela é uma maneira, né, quando eu integro, eu encontro a primitiva daquela função, enfim, né? Grosso modo, assim, bem grosso modo, é como se fosse uma forma de eu integrar a partir da sequência primiana. A partir de uma sequência de números compostos, de números de possíveis menores divisores primos, beleza? Mas o próximo vídeo eu não vou deixar passar, tá? Porque o próximo vídeo seria o seguinte: se essa conjectura que for verdadeira, eu consigo demonstrar, não necessariamente conjectura de Legendre de uma vez, tá bom? Eu acho que consigo também, mas o que eu quero mostrar é que se ela for verdadeira, eu vou conseguir demonstrar uma conjectura que diz que entre dois números quadrados perfeitos de mesma paridade vai existir um número primo estritamente compreendido entre eles, beleza? Vai ter um número primo entre n ao quadrado entre n ao quadrado e n ao quadrado e n mais 2 ao quadrado, ou de outra forma, né, a gente pegar fazendo todos os ajustes aqui para que o n seja estritamente maior do que 1, né, eu posso enunciar também como n entre n menos 1 ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, para n maior ou igual a 2, eu sempre conseguirei encontrar um número primo estritamente entre esses dois caras, beleza? Mas isso se essa ideia aqui tiver validade. Okay? Eu ficarei maravilhado também se existir um contra-exemplo, se vocês me ajudarem a encontrar um contra-exemplo, porque isso ajudaria também no refinamento toda aquela história do refinamento da sequência de números compostos consecutivos, porque, bom, à medida que eu diminuísse o número n, né, se eu não tivesse um limite inferior, tipo, eu falei que pelo menos um deles vai ser maior do que n, né? Se eu conseguir caras menores, né, se eu conseguir sequências primianas com 4n mais 1 termos, de tal forma que o maior deles vai ser bem menor do que n, né? A nossa estimativa para o tamanho da sequência
de números compostos consecutivos integrada a partir dela, ela vai ser só dos primos até Sn, que vai ser um quarto, vai ser menos do que um quarto do que a quantidade de termos. Então eu vou refinar bastante aqueles resultados que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores, ok? Mas o próximo vídeo é para mostrar que a partir dessa conjectura, se ela for verdadeira, eu consigo mostrar uma conjectura fraca de Legendre, tá? Que é encontrar números primos de mesma paridade, números primos entre dois quadrados perfeitos de mesma paridade. A gente se vê no próximo e último vídeo dessa série. Até lá!